15 de julho, Café com Deus Pai. A verdadeira prosperidade. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Salmos 25, versículos 12 e 13. Veja que esse trecho que nós lemos, o salmista faz uma pergunta: quem é o homem que teme o Senhor? Quem é a pessoa que tem extremo respeito por Deus? Temer o Senhor significa ter alto respeito por Deus. Então ele faz uma pergunta: quem é o homem que teme o Senhor? Quem é a pessoa que respeita a Deus de maneira absoluta, que coloca a Deus em primeiro lugar? Quem é essa pessoa? Porque essa pessoa que teme o Senhor, ela vai receber uma recompensa. A pessoa que tem extremo respeito por Deus, ela vai receber uma recompensa. Qual é a recompensa? Está aqui no próprio texto. Ele, ou seja, Deus, o instruirá no caminho que deve seguir. Aquela pessoa que teme ao Senhor, que tem um alto respeito pelo Senhor, que prioriza o Senhor acima de tudo, receberá a instrução. O Senhor, o próprio Deus, o instruirá no caminho que deve seguir. Não há nada melhor do que ser instruído pelo próprio Deus no caminho que deve seguir. Continuando a leitura, a última frase: viverá em prosperidade. Prosperidade significa crescimento em todas as áreas. Prosperidade espiritual no relacionamento com Deus, prosperidade na saúde, porque sem saúde de nada vale o dinheiro, e prosperidade financeira, para poder desfrutar das bênçãos de Deus sobre a terra. Então ele diz aqui: viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Então os seus filhos, os seus netos vão receber a herança que vai ser deixada pelo homem, pela mulher, que tem extremo respeito a Deus. E o tema de hoje é a verdadeira prosperidade. Vamos ver o que diz a mensagem de hoje. Vivemos em um mundo que frequentemente valoriza as pessoas com base em seus bens materiais ou posição social, associando prosperidade à acumulação de riquezas. No entanto, a visão bíblica a respeito disso transcende essa perspectiva linear e limitada. Transcender significa que vai além. Então, no entanto, a visão bíblica a respeito disso, a respeito do que é prosperidade, vai além dessa perspectiva linear e limitada. A palavra de Deus nos ensina que a prosperidade não se resume ao que possuímos, mas está intimamente ligada à satisfação de viver uma vida em conexão com Deus. No texto que lemos, o salmista nos oferece uma compreensão profunda dessa prosperidade, ao destacar a importância do temor a Deus, que implica obediência e amor a Ele. Quando andamos de acordo com a vontade e os propósitos do Pai,
somos abençoados em todas as áreas, inclusive na financeira. Todavia, quando focamos demais no que é material, desviamos o olhar daquilo que é eterno. Você pode estar cercado de luxo, mas sentir um vazio interior, ou talvez com recursos limitados, mas experimentar uma profunda satisfação, porque não falta nada para você. A prosperidade, segundo a palavra de Deus, consiste em viver essencialmente os propósitos dele, porque só assim você será a sua melhor versão. Como está sendo sua jornada? Qual tem sido seu foco? Independentemente de suas circunstâncias financeiras. E viver os planos de Deus vai muito além de receber. É preciso celebrar e repartir, pois o generoso se torna mais parecido com Deus Pai, que é o grande doador. Reflita sobre qual tem sido a principal motivação de sua vida e busque, acima de tudo, a plena e verdadeira prosperidade que reside em confiar no Pai e obedecer a Ele, pois só assim você será a sua melhor versão. A frase de destaque de hoje é que não é sobre o que você tem, mas sobre quem você é em Deus. Lendo mais uma vez, não é sobre o que você tem, mas sobre quem você é em Deus. Hoje estamos no dia 196 de 365. A leitura bíblica de hoje é Filipenses capítulo 3 e a palavra-chave de hoje é prosperidade. Portanto, a mensagem de hoje tem como esse título: A verdadeira prosperidade. E a verdadeira prosperidade, que significa crescimento, significa evolução, significa desenvolvimento, que prosperar quer dizer evoluir, crescer, multiplicar. Então a verdadeira prosperidade, a verdadeira multiplicação está no relacionamento com Deus. Quanto mais você prospera no seu relacionamento com Deus, mais Deus mostra o que realmente importa e o que tem valor e significado nessa vida. E Ele mesmo dirige os nossos passos para estarmos em posições onde tudo que é necessário nos será dado. Então, lendo mais uma vez ali no topo da tela a capa da mensagem, a verdadeira prosperidade. Quem é o homem que teme o Senhor? Quem é a pessoa que tem extremo respeito por Deus? Deus o instruirá no caminho que deve seguir. Se o homem ou a mulher priorizar o relacionamento com Deus e colocá-lo em primeiro lugar, será instruído no caminho que deve seguir. Nada melhor do que receber a instrução do próprio Senhor em que caminho seguir. E quando a pessoa recebe a instrução do caminho que deve seguir, ela viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Herdar a terra significa que receberão os ensinamentos do temor ao Senhor e receberão as informações para que também possam continuar em prosperidade. É uma promessa de alto valor ter Deus como nosso instrutor, ter Deus para viver em prosperidade e ter Deus para que a prosperidade realmente se multiplique e alcance
até os netos. Essa é a mensagem de hoje. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem priorizado as coisas terrenas ou você tem priorizado buscar a prosperidade de Deus, que é aumentar o seu relacionamento com Ele? Como diz aqui a mensagem de hoje, não é sobre o que você tem, mas é sobre quem você é em Deus. A prosperidade não é sobre dinheiro, coisas materiais. A prosperidade é sobre quem você é em Deus. Aquilo que você é em Deus mostra se você está evoluindo ou se você está ignorando o valor e a essência da vida. Que hoje você retome o foco em Deus, porque as coisas que você tem não definem você, mas o seu relacionamento com Deus e Deus conhecer você e dar orientação e respostas rápidas a você, porque você é amigo dele, porque você é amiga dele, é sobre quem você é em Deus que importa. Então repense, priorize Deus e Ele ajudará você e você terá alegria em saber que tem o próprio Deus como seu amigo. Hoje é o dia 196, como nós já lemos, e a palavra-chave é prosperidade. Prosperidade no sentido de crescimento e prosperidade no relacionamento com Deus. Esse relacionamento e conexão com Deus são importantes e vão fazer diferença na sua vida. Como nós estamos vendo, a leitura bíblica de hoje é Filipenses 3. Então nós vamos agora para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós já fizemos a leitura de Filipenses capítulo 1 e de Filipenses capítulo 2 nos dias anteriores, que foi o texto sugerido. Mas, para quem não acompanhou os vídeos anteriores, vamos aqui fazer umas considerações iniciais. Filipenses é uma carta que foi dirigida para a igreja de Filipos. Filipos é uma cidade que fica na região da Grécia. Quem nasce em Filipos se chama filipense. Então, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, era um perseguidor e matador de cristãos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você encontra a história da sua conversão. Ele estava indo para a Síria com cartas para matar os crentes. E de repente ele caiu no chão e ele viu um clarão que o deixou cego. Então ele ouviu uma voz dizendo: "Por que me persegues?" Ele respondeu e disse: "Quem é que fala comigo?" Então a resposta disse: "Eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues." E o Senhor Jesus deu uma ordem para Paulo, que ficasse em uma certa casa. Depois de alguns dias, Deus enviou o profeta Ananias para que orasse por Paulo e ele tivesse a vista novamente. Ele foi curado da visão e então ele foi para um treinamento com estudos da palavra e relacionamento com Deus. Do relacionamento com Deus, ele se tornou um apóstolo, um pregador da palavra. E ele foi à cidade de Filipos, plantou a igreja de Filipos e depois de um tempo, muitos anos depois, ele estava preso em Roma e ele escreveu cartas para as igrejas que ele havia fundado.
Como ele fundou a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, ele escreveu essa carta. Essa carta tem apenas 4 capítulos. Nós já lemos o capítulo 1 e o 2 nos dias anteriores e hoje nós vamos ler o capítulo 3. Essa carta que Paulo escreveu para os filipenses é conhecida como a Carta da Alegria. Paulo está preso, mas ele relata para os filipenses que eles devem ficar alegres. Por isso se chama Carta da Alegria. Vamos agora ler Filipenses capítulo 3. Versículo 1, ele fala: para terminar, porque nos capítulos 1 e 2, Paulo falou sobre várias coisas e nós já abordamos esses assuntos. Aqui em Filipenses 3 ele prossegue, dizendo: para terminar, meus irmãos, sejam alegres, por estarem unidos com o Senhor. Veja que Paulo, no capítulo 1, ele fala: eu estou preso, e a guarda toda já conhece a Jesus. No capítulo 1, ele está dizendo que ele estava preso e ele pregava sobre o reino para os guardas, e os guardas aceitaram a Jesus. Já aqui no capítulo 3, ele fala: para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Como que um homem que estava na prisão consegue escrever isso? Meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Ele está dizendo: o que importa é se você está ligado com Deus, se você tem relacionamento de intimidade com Deus. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Então, Paulo nos ensina aqui que quando estamos pregando o reino de Deus, devemos ser repetitivos, dizer sempre para aqueles para quem nós estamos pregando que devem permanecer alegres por terem um relacionamento com Deus. E isso deve ser dito de maneiras repetidas para que a pessoa guarde no coração que realmente o que importa de prosperidade, a verdadeira prosperidade, é essa relação, essa intimidade que ela tem com Deus. Versículo 2: cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Paulo chama as pessoas ruins de cachorros. Ele está dizendo, são como se fossem bichos. Eles insistem em destruir o próprio corpo. Versículo 3: porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. A circuncisão é o corte do prepúcio do órgão genital masculino. Todo judeu faz isso no 8º dia. Ele faz o corte do prepúcio do órgão masculino. E isso tem uma simbologia. A pele que cobre o órgão masculino simboliza aquilo que separa o homem de Deus. Quando ocorre o corte, aquilo representa que a pessoa terá uma intimidade, a transparência com Deus. Então, ele está dizendo aqui no versículo 3, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Ele está dizendo, tudo que atrapalhava o nosso relacionamento com Deus foi cortado. Nós estamos sinceros diante de Deus, porque os que recebem a verdadeira circuncisão, em outras palavras, os que recebem de verdade o corte de tudo aquilo que atrapalha nosso relacionamento com Deus, é o que importa. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Paulo estava dizendo que os judeus
estavam fazendo a circuncisão. Estavam dizendo: nós fazemos a circuncisão dos meninos no dia 8º, então nós estamos com Deus. Mas Paulo está dizendo que não, que nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito Santo e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus. Ele está dizendo que a circuncisão verdadeira é o relacionamento com Jesus Cristo. Enquanto que os judeus se esforçam cortando o prepúcio do órgão genital masculino para dizer que estão no relacionamento com Jesus, nós estamos no relacionamento com Jesus porque temos Espírito Santo. Versículo 4. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. 5. Eu fui circuncidado quando eu tinha 8 anos de vida, e sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Quando ele fala que ele era fariseu, ele quer dizer que ele praticava muito a lei, praticava muito a Bíblia, porque os fariseus eram uma ordem religiosa que ensinava as pessoas a terem extremo respeito por Deus. Então Paulo está dizendo aqui, no versículo 8, eu fui circuncidado quando eu tinha 8 anos de vida, e eu sou israelita de nascimento, sou da tribo de Benjamim, de sangue hebreu, e quanto à prática da lei, eu era fariseu. Em outras palavras, quanto à prática da lei, eu era um cumpridor extremo da palavra. Versículo 6, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. 7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Versículo 8. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Versículo 9. E estar unido com Ele, eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Então Paulo está dizendo, ele próprio era judeu, ele próprio foi circuncidado no 8º dia, ele próprio era descendente de hebreus e ele próprio era cumpridor da palavra, ele era um fariseu. Ele está dizendo, se alguém quer contar vantagem por causa da sua religião, eu posso contar mais vantagem do que qualquer pessoa. E mesmo podendo contar vantagens, eu abandonei essas confianças nos meus méritos e resolvi temer ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar em tudo na minha vida. E foi assim que Deus mudou a minha história, o meu cativeiro, e que me abençoou, não por causa das coisas da lei, mas porque eu busquei o relacionamento com Jesus. Versículo 10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. 11. Com esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. 13. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço,
Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. 14. Eu corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. 16. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. 17. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. 18. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. 19. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. 20. Mas nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. 21. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Então, Filipenses capítulo 3 é um capítulo em que Paulo fala que ele poderia contar mais vantagem do que qualquer um por ser israelita, por ter sido circuncidado no 8º dia e por seguir as tradições da lei, pois Paulo nasceu para ser um fariseu, ou seja, uma pessoa que cuidava das coisas de Deus. E ele fala aqui em Filipenses 3 que durante todo o tempo ele luta para ter a verdadeira prosperidade, que é o relacionamento com Deus. Vamos orar. Pai, a Ti damos graças em razão desse relacionamento contigo, dessa intimidade que o Senhor dá para todos aqueles que abrem o coração e oram abertamente, conversando com o Senhor como um amigo real e verdadeiro. Pedimos que o Senhor permaneça conosco sempre e que em breve tempo nós possamos deixar essa vida e viver para sempre com a Tua proteção. Que nós possamos priorizar o relacionamento com o Senhor, hoje até o fim da vida. Em nome de Jesus, visita cada pessoa que segue a Ti, dando força para que possam entender que são Teus filhos e que já não devem viver com as coisas desse mundo, porque já estamos livres do pecado desse mundo. Continua conosco, em nome de Jesus agradecemos, amém.